cumprimento a igreja com a paz do Senhor essa manhã de hoje, amém? Só tem eu de pai aqui nessa manhã, né? Então, feliz dia dos pais para mim e para os futuros papais também. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nessa manhã estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, para aprender um pouco mais da Tua maravilhosa palavra, Pai. Essa palavra que tem nos abençoado, que tem nos sustentado, que não tem deixado a gente desistir, meu Deus, porque todas as vezes que vem as lutas, nós nos lembramos das Tuas promessas que está na Tua palavra, Pai. Quero abençoar cada vida que já se faz presente aqui neste lugar, meu Deus. Alguma vida que porventura está vindo ainda, que o Senhor venha trazendo em segurança, em paz e livrando de todo mal. As vidas que estão enfrentando dificuldades para estarem aqui no domingo, que o Senhor venha também criando uma situação para que a tua igreja possa cada vez mais crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, o Senhor é bem-vindo aqui na tua casa, Espírito Santo, porque é o Senhor que nos guia, que nos direciona, é o Senhor que nos dá sabedoria que vem do alto. Pai, em nome de Jesus Cristo, receba para o Senhor a glória, a honra e o louvor nessa manhã, e assim te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Os irmãos podem ficar à vontade, se sentar nessa manhã de hoje, e hoje nós vamos para a lição número 6, irmãos, lição número 6, Suzane, cadê a Suzane? Faz um favor, apaga a luz ali. Lição número 6, que tem como título, a suficiência da graça na cidade de Corinto. Texto áureo da lição está aí, Atos capítulo 18, versículo 10, que diz: porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos capítulo 18, versículo 10. E aí vem a verdade prática que diz: a graça de Deus é suficiente para sustentar o crente em meio às adversidades. Leitura bíblica, só um resumo aqui, que hoje nós estamos aqui baseados em 1 Coríntios, capítulo 18, aliás, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 1 ao 11, que diz: a fundação da igreja em Corinto e a perseverança apostólica. Os irmãos percebem, né, que o apóstolo Paulo ele foi usado para fundar várias igrejas, para plantar várias igrejas em várias cidades, né? Foi um homem muito usado por Deus nessa área aí. Aí nós temos a apresentação da lição. Só um resumo, irmãos. Aqui a lição de hoje é baseada no capítulo de Atos, capítulo 18, versículo 1 a 11, como já foi dito. E aqui nós vamos estudar, essa manhã de hoje, a experiência que Paulo teve na cidade de Corinto. Estudamos várias cidades, né, nas lições passadas. Sempre quero incentivar os irmãos, leiam em casa, mesmo quando a gente não puder dar o estudo presencial, continue lendo em casa. Não deixe, irmãos, de estar lendo a revista, meditando, lendo os versículos também, que é para o nosso próprio crescimento espiritual. A apresentação da lição. Aqui nós vamos ver o cenário, o desafio e a lição que nós podemos tirar, né? O cenário: Corinto, cidade dominada pela imoralidade e pluralismo religioso. Corinto ali, ele tinha dois problemas principais, né? A cidade de Corinto tinha dois problemas principais. A imoralidade, era uma cidade totalmente devassa, né? Imoral, e também uma cidade completamente idólatra. Eles adoravam vários deuses diferentes, várias falsas religiões. Estes eram os maiores problemas de Corinto. Então veja o desafio de Paulo, né? E plantar a igreja numa cidade totalmente devassa, imoral e uma cidade também idólatra. Então esse é o desafio, que está aqui no ponto 2. Coloquei ali, né? O apóstolo Paulo experimenta o peso da missão em um ambiente hostil. Irmãos, pregar dentro da igreja, ensinar, né, é até mais fácil. Agora, muitas vezes, Deus vai nos levar para ambientes hostis. Hostis à palavra de Deus, hostis à nossa pregação, né? Às vezes esse ambiente hostil vai ser num evangelismo, vai ser numa Cracolândia. Ontem eu estava passando com meu filho ali na 3 da Norte, da Ceilândia Norte. Nós já fizemos muito evangelismo ali. E ali, irmãos, para ir ali tem que ter coragem. Aí eu falei até para o meu filho, falei: Pedro, essa aqui é uma das quadras mais perigosas de Ceilândia. E aí quando eu comecei a olhar assim pelo mundo espiritual, nessa quadra que eu falei, várias tendas, né, de pessoas, moradores de rua, lixo, irmãos, lixo espalhado para todo lado, o asfalto todo irregular, carro passando ali, ó, chega o carro, vai tremendo. Eu falei: olha, Pedro, o lixo, olha o asfalto, olha os barracos. Aí sabe o que é isso, irmãos?
aonde as pessoas rejeitam o evangelho, se torna o quê? Um lugar de miséria, um lugar de caos. Porque ali o evangelho é muito pregado. Tem pessoas que aceitam, mas a maioria rejeita. Ali é um ponto de drogas, ponto de venda de drogas e um ponto de prostituição. Então, veja, onde não tem a presença de Deus, tem a presença dos demônios, né? A Bíblia fala que quando o espírito imundo sai de uma casa, ele anda por lugares áridos, e quando ele não encontra repouso, lugar para repousar, ele volta para aquele lugar de onde ele saiu e leva 7 demônios piores do que ele. Então eu tive essa visão espiritual, tá vendo? Onde não tem a presença de Deus, só tem miséria, sujeira, só coisa ruim, né? Só coisa feia, só coisa ruim. Então o apóstolo Paulo, ele teve que ir para esse ambiente hostil, porque muitas vezes Deus vai nos levar. Às vezes o ambiente hostil também é na nossa família. Família que rejeita a palavra, às vezes fica até com raiva da gente pregar, né, da gente falar de Deus. Às vezes o ambiente hostil vai ser na família também. Mas Deus, ele vai estar conosco. Deus, ele vai nos proteger e nos guardar. Ali na Ceilândia é um lugar muito perigoso, mas todas as vezes que nós fomos lá, ninguém nunca mexeu com a gente ali não, irmãos. E mesmo quando um ou outro se levantava assim, né, rapidamente a gente orava ali a Deus, rapidamente ali Deus dava o livramento, né? Então não importa aonde Deus te manda, Ele sempre vai estar contigo. E aqui a lição que nós podemos aprender. A graça divina atua como o único sustento capaz de manter seus servos firmes, frutíferos e fiéis. 2 coisas que nós podemos estar na presença de Deus: firmes, frutíferos e fiéis ao Senhor. E aqui nós já vamos para o ponto 1, que diz: Paulo chega a Corinto. Subtópico 1, Corinto, riqueza material e miséria espiritual. Quero até que o Pedro já coloque aí, Pedro, Apocalipse, capítulo 3, versículo 17 ao 18. Não coloca agora, não. Só procura aí. Tem como deixar o slide? Então tá bom, pode procurar aí. Então, irmãos, nós vamos falar aqui que Corinto, ele era uma cidade que tinha muita riqueza material, mas muita miséria espiritual. Então, o que adianta, né? A Bíblia fala, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O pessoal ali era rico, mas era pobre espiritualmente. E aí eu me lembrei de uma passagem que tem, de Apocalipse, capítulo 3, versículo 17 e 18, a igreja de Laodiceia. Como que era a cidade de Corinto? A cidade de Corinto era uma cidade próspera, era uma cidade rica, mas espiritualmente era uma cidade miserável. Nós não vamos falar muito da igreja de Corinto, não. Mas a igreja de Corinto, só para dar uma pincelada, ela começou a se parecer com o mundo, ela começou a se parecer com a cidade. Porque a igreja de Corinto, ela tinha muitos dons espirituais. Era uma igreja cheia de dons. Inclusive, Paulo explica muito, né, ensina muito sobre os dons espirituais. Em 1 Coríntios, Suzane, só confere aí para mim, por favor, se é 1 Coríntios, capítulo 12 ao 14, ou é 2 Coríntios. Só para mim não falhar aqui a memória. Mas é na carta de Coríntios que o apóstolo Paulo ensina muito sobre os dons espirituais, né? São 2 capítulos falando sobre dons. Então, era uma igreja cheia de dons. Mas era uma igreja também que tinha muita imoralidade. Nessa igreja, que tinha até um caso ali, né, de um enteado que estava tendo ali caso com a própria madrasta, para ver como que a imoralidade sexual estava ali na igreja. Mas era uma igreja que falava em línguas, era uma igreja que profetizava, era uma igreja que pregava a palavra e tinha muito avivamento na igreja. Então, o que é que nós podemos aprender com isso, irmãos? Nós podemos aprender que a verdadeira evidência da pessoa ser cheia do Espírito Santo não são os dons. Porque lá tinha muitos dons, mas não tinha espiritualidade. Às vezes pode ficar até meio confuso, né? Pastor, tinha dons espirituais, mas não tinha espiritualidade? Sim, porque dons espirituais é o quê? É uma ferramenta. É uma ferramenta que Deus te dá. Dons espirituais é algo que você usa, não é algo que você é. Sabe o que você é quando está cheio do Espírito Santo? Você é uma pessoa que vai exalar ali amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, temperança, né? Você vai ali manifestar o fruto do Espírito, não os dons. Tem pessoas que acham que uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que tem dons. Mas a palavra de Deus fala, né, que muitos naquele dia chegarão e falarão, Senhor, no seu nome eu curei, no seu nome eu profetizei. O que é isso? Dons espirituais, né? No seu nome eu curei enfermos. Mas Jesus vai falar abertamente, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Vós que praticais o pecado. Ou seja, tinha dons, mas não tinha o fruto do Espírito. Então, a pessoa cheia do Espírito, o que caracteriza ela é o fruto e não o dom. Deu para entender direitinho, né, irmãos? Porque às vezes a gente vê a pessoa falando em línguas e, nossa, essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Às vezes não. Às vezes é só uma ferramenta ali de Deus, que Deus deu ali para aquela pessoa usar. Mas a espiritualidade se manifesta através de outras coisas. Então,
a igreja de Corinto também estava ficando igual à cidade. Era uma igreja ali grande, poderosa, né, cheia dos dons, mas era uma igreja que estava se tornando imoral, uma igreja que não tinha essa espiritualidade. E aí eu me lembrei da igreja de Laodiceia, porque tinha uma cidade que se chamava Laodiceia. Essa cidade também era uma cidade muito próspera, muito rica. Essa cidade ela se destacava na produção de tecidos finos, né? Roupas, fabricava muitas roupas. Laodiceia também ela era famosa por causa das águas, é como se fossem as Caldas Novas daquela época lá, né? As águas medicinais. Foi onde Jesus falou assim, quem dera se vocês fossem frio ou se vocês fossem quente, mas vocês são mornos, então vou vomitar vocês. Estava comparando com essas águas, né? A água fria cura, a água quente também cura, mas a morna não serve para nada, não servia nem para beber. Então, a igreja de Laodiceia também começou a se parecer com a cidade, porque a cidade também se destacava na medicina dos olhos. Ali era muito avançada a medicina dos olhos, né? E também era uma cidade que achava que se vestia bem, porque produzia muitos tecidos, era muito rica. Aí, sabe, a cidade se enxergava de um jeito, a igreja se enxergava de um jeito, mas Jesus enxergava de outra maneira. Porque a igreja começou a parecer a cidade, que a igreja também se tornou rica, se tornou grande, próspera, só que Jesus estava do lado de fora, porque foi lá que Jesus escreveu, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Né? Estava falando de quem? Daquela igreja. Ou seja, a igreja próspera, a igreja grande, a igreja cheia de riquezas, mas Jesus estava do lado de fora. Ou seja, a igreja começou a se parecer com a cidade, com o mundo. É o perigo da igreja se parecer com o mundo. Todos os crentes ali se vestiam bonitinho, todo mundo bonitinho, né? Todo mundo rico, todo mundo próspero, mas Jesus estava do lado de fora. Então, olha só o que Jesus deixou escrito aqui em Apocalipse, capítulo 13, versículo 17 e 18. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Isso é interessante, irmãos, porque olha só, eles achavam que se vestiam bem, mas Jesus falou, para mim vocês estão nus. Eles achavam que enxergavam bem por causa da medicina dos olhos, mas Jesus falou, vocês estão cego ainda. Eles achavam que eram ricos, mas Jesus falou, vocês são miseráveis e pobres. Sabe o que isso ensina? Porque não importa a maneira que nós nos enxergamos, irmãos, o que vale é a maneira que Deus nos enxerga, né? Às vezes nós podemos nos enxergar de uma maneira, mas Deus está vendo de outra, né? Mas isso era uma igreja que era totalmente afastada do Senhor, né? Uma igreja que fazia muitas festas e tudo, mas não convidava Jesus para a festa, né? Porque tinha muita riqueza, então a igreja estava se achando o quê? Autossuficiente. Ah, já sou rico, já sou próspero, então não preciso de nada. Esse é o perigo da pessoa prosperar e achar que não precisa de Deus. Quantas vidas são cheias do dinheiro, cheias das riquezas, né? Mas não buscam a Deus, irmãos. Às vezes pensam, não, Deus está me abençoando. Porque eles acham que bênção é só do lado material. Deus está me abençoando, eu tenho minha casona, tenho meu carrão, tenho minhas riquezas, então não preciso de Deus. Então, irmãos, uma coisa que eu falo, é muito melhor a gente ser, muitas vezes, umas pessoas mais simples, mais humildes, né? Não ter essa riqueza toda, mas procurar a espiritualidade, porque é o melhor que nós podemos ter. A maior riqueza é a riqueza espiritual e todas as outras são acrescentadas nas nossas vidas. Então, veja, a igreja se pareceu com a cidade, né? Aí o versículo 18, Jesus trouxe a solução. Falou, vou trazer a solução para vocês. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Ué, mas peraí, a cidade não era cheia de ouro? Aí Jesus estava falando, eu tenho o verdadeiro ouro, eu tenho a verdadeira riqueza. Vocês acham que a verdadeira riqueza são essas materiais? Pois eu tenho a verdadeira riqueza. Aqui fala, para que te enriqueças e roupas brancas. Ué, mas o povo não tinha roupas bonitas? Roupas chiques? Aí Jesus estava falando, não, vocês acham que se veste bem? Eu tenho as roupas que vocês verdadeiramente precisam. Para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Eu acho isso muito forte. Porque qual era a vergonha da nudez? O pecado, né? As pessoas afastadas de Deus. E que unjas os teus olhos com colírio. Ué, pastor, mas o pessoal lá não enxergava bem? A medicina dos olhos não era avançada? Aí Jesus estava falando, não, eu tenho o verdadeiro colírio. Eu tenho a verdadeira cura para a cegueira de vocês. Porque não é uma cegueira física, é uma cegueira espiritual. E no fim, ó, para que vejas. Vocês acham que enxergam bem? Vocês acham que se vestem bem? Vocês acham que têm riqueza?
mas sem mim vocês não têm nada. Então, irmãos, por mais que a gente conquiste nessa terra, sem Jesus nós não temos nada, né? Jesus tem a verdadeira riqueza. Então, Pedro pode voltar para o slide, só para fazer essa comparação. A igreja de Laodiceia parecia com o mundo, a igreja de Coríntios estava a mesma coisa, parecendo com o mundo. Só que aqui nós vamos frisar mais a cidade de Coríntios, que começou a ser evangelizada. Então, como que era a cidade de Coríntios? Ó, centro econômico, capital da Acaia, um dos maiores e mais estratégicos centros comerciais do mundo romano. Só que ela vivia numa decadência moral, cosmopolita, porém afundada em prostituição cultural e dominação de templos pagãos. Suzane, os dons eram onde? 1 Coríntios? 1 Coríntios, capítulo 12 até o 14, fala muito dos dons espirituais. Então, aqui já deu para entender. Era uma cidade rica financeiramente, mas moralmente era uma cidade miserável, né? E aqui vem o ponto 2. Temor humano e dependência da graça. O peso emocional. Paulo chega trazendo marcas de perseguições prévias. Ele confessa estar em fraqueza, temor e grande temor. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao 5. E aí vem a dinâmica da graça. O temor humano não anula o chamado. Ele empurra o servo para a total dependência da graça e que se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes você pode se perguntar, por que muitas vezes eu tenho que passar por tribulações, passar por fraqueza, irmãos? É para que a graça do Senhor te fortaleça. É para a gente entender que nós não podemos depender da nossa força. Nós temos que depender da graça de Deus. Nem sempre nós vamos estar fortes. Como que o apóstolo Paulo chegou aqui? Ele chegou trazendo muitas marcas das outras viagens. Nas outras viagens nós estudamos, ele foi apedrejado, ele foi espancado, ele foi preso, ele foi blasfemado, né? Ele sofreu muito, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente também, né? Então ele sofreu as batalhas dele, ele chegou nessa cidade, ele chegou carregando essas marcas, muitas dores, muitas decepções, abandono, né? Paulo também foi abandonado em algumas vezes. Então ele chegou para fazer a obra desse jeito. Ele não chegou todo avivado. Quando a gente fala do apóstolo Paulo, a gente sempre imagina ele, né, avivado o tempo todo, forte o tempo todo. Não, ele chegou lá fraco. Mas veja, irmãos, que nem as nossas fraquezas anulam a graça de Deus, né? Nós podemos estar fracos, mas mesmo assim Deus ele vai nos usar. Aliás, eu tenho experiência, irmãos devem ter também, que às vezes que é na nossa fraqueza é que Deus mais nos usa. Certa vez eu falei para minha esposa, né, estava passando um momento meio assim, aí eu falei para minha esposa, nossa, hoje eu tenho que pregar e eu não estou me sentindo bem, não estou muito bem, não. Mas, irmãos, comecei a pregar e foi o dia que eu mais senti a presença de Deus me fortalecendo nesse dia, né? Foi o dia que a pregação mais fluiu. Falei, tá vendo? Às vezes a gente chega todo cheio de autossuficiência, eu estou bem, a palavra vai ser bem, não sai nada. Mas quando a gente está ali na nossa fraqueza, é onde Deus nos usa. Sabe por quê? É porque é onde está a verdade. Porque às vezes nós podemos, né, falar assim, aparecer para as pessoas como se a gente estivesse bem, tivesse tudo dando certo, e às vezes não está. Então, Deus, a melhor pregação é a pregação que transmite verdade. Não há alguma máscara que às vezes a gente pode querer usar, né? Uma situação que a gente pode querer disfarçar, não. É na verdade que Deus mais nos usa. Os testemunhos mais bonitos e mais tocam a igreja, né? É quando as pessoas falam das suas lutas também que já passaram, já enfrentaram, já venceram. Não é testemunho, né? Não é chegar e só reclamar, falar, ó céus, ó vida. Não, né, irmãos? Mas é contar das lutas e a vitória que Deus nos deu nas lutas. Então, o apóstolo Paulo, ele chegou assim, com fraqueza, mas ele chegou com temor e grande tremor. Ou seja, ele chegou humilde, né? Ele chegou sabendo que ele dependia da graça do Senhor para evangelizar naquela cidade. Tem dia que nós vamos para a igreja, aí nós falamos, alegrei-me com os que disseram, vou para a casa do Senhor. Todo alegre, né, irmãos? Mas tem dia que a gente acorda assim e fala, não, se eu pudesse, hoje eu ia ficar o dia todo na cama. É ou não é verdade, irmãos? Tem dia que a gente está assim, se eu pudesse, eu ficaria o dia todo na cama. Mas, irmãos, Deus, ele quer que a gente enfrente nos momentos de fraqueza. Porque foi lá em Coríntios que Paulo escreveu aquela frase, né, célere, que até hoje nós nos lembramos, uma frase que ficou eternizada. O poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, né? O apóstolo Paulo escreveu isso. Então, o poder de Deus vai se manifestar, não é na nossa força, porque na força do nosso braço, irmãos, não manifesta o poder de Deus. Mas o poder de Deus vai se manifestar nas nossas limitações e nas nossas fraquezas. Então, temos que agradecer a Deus mesmo nos momentos difíceis.
Aí vem o ponto 3, o início do ministério e a oposição na sinagoga. O apóstolo Paulo, quando chegou em Coríntios, veja que o ciclo se repete. Quando ele chegou em Coríntios, ele foi pregar primeiro nas sinagogas. É como se ele chegasse aqui no Setoró ainda precisando de evangelização, e fala, não, primeiro eu vou começar a pregar nas igrejas. Ele começou a pregar nas sinagogas. Mas sabe o que aconteceu nas sinagogas? Começaram a ofender ele, blasfemar dele, rejeitar a mensagem. Aí aconteceu o que estava acontecendo nas outras cidades também. Falou, já que vocês não querem a palavra, eu vou me voltar para os gentios. Ele começou a pregar para os judeus que tinham ali, né? Mas falou, já que vocês não querem, eu vou pregar para os gentios. Isso, irmãos, é porque estava se cumprindo a palavra. A palavra de Deus fala no Evangelho e diz o seguinte, primeiro os judeus, né? Primeiro pregar para os judeus e depois para os gregos, para os estrangeiros. Então, aquilo que muitas vezes parecia estar dando errado, na verdade, era o plano de Deus se concretizando. Às vezes nós podemos achar que algo está dando errado nas nossas vidas, mas, na verdade, é Deus permitindo uma situação para que o plano dele se concretize nas nossas vidas. Nem tudo, né, na hora que está dando errado ali, quer dizer que é errado, não. Às vezes é uma situação que Deus permite a gente passar. Aquilo que parece muitas vezes não vai dar certo, na verdade, é Deus concretizando os planos dele nas nossas vidas também. Então, o apóstolo Paulo começou a pregar nessas sinagogas. Aqui diz, ó, trabalho secular. Parceria estratégica com Priscila e Áquila na fabricação de tendas para o autossustento. O apóstolo Paulo, ele conheceu ali Áquila e conheceu Priscila também nessa cidade. O apóstolo Paulo, ele passou uma boa parte da vida dele trabalhando, né, no mundo secular também, fazendo tecido, fazendo tendas, fabricando tendas. Isso, naquele tempo, não era vergonha. Na verdade, os religiosos, os líderes religiosos daquela época, era aconselhável eles trabalharem também para eles não serem peso para ninguém. Não serem peso para a igreja, não serem peso para os irmãos. Já existia ali os dízimos, já existiam as ofertas, mas o líder religioso era mérito para ele trabalhar também, para ele não ficar dependendo só da obra de Deus, né? Então, quando acontece hoje em dia também do líder religioso poder ali ter a sua fonte de renda, isso é bênção para a igreja também, porque não vai ser peso. E todas as ajudas da igreja, né, vão poder ser investidas na obra, porque o líder religioso não vai precisar disso. Aí você pode pensar, mas pastor, tem pastores que só vivem da obra. Tem pastores que vivem da obra, mas se dedicam totalmente à obra. Tem pastores que, mesmo quando não estão na igreja, estão visitando, estão preparando ali, estudando a palavra, preparando um sermão, às vezes vai visitar uma pessoa na casa, às vezes viaja para pregar, ou seja, escrevem livros, né? Tem pastores que são muito inteligentes, escrevem livros também. Então, tem pastores que se dedicam totalmente à obra. E não é viver da obra, é viver para a obra. Porque existe uma diferença, né? Da pessoa, não, vou abrir uma igreja porque eu quero ter dinheiro e a igreja vai me sustentar. Aí é viver da obra, né? Só que Deus, ele quer que a gente viva para a obra, se dedicar cada vez mais para a obra dele, né? E é claro que existem também aqueles espertinhos, né? Que só abrem a igreja mesmo para ganhar dinheiro. Isso existe também, porque existe o espírito do engano, irmãos. Então, existem todas essas situações e nós temos que saber o quê? Diferenciar. Estava lendo ali algo sobre o que estava acontecendo numa igreja, né? Aí eu vendo os comentários, irmãos, o pessoal descendo o sarrafo na igreja, nos pastores e generalizando, né? Ah, todo pastor é missionário, é mercenário, todo pastor é ladrão e não sei o quê, esses pastores só querem roubar. Ou seja, as pessoas generalizam como se fosse todo mundo a mesma coisa, né? Então o problema é esse, é generalizar. Existem vários tipos de situações. Então Paulo, ele trabalhou também, ele trabalhou no mundo secular, fabricou tendas também, só que o foco integral, olha só, com a chegada de Silas e Timóteo, dedicação total à pregação da palavra. Quando chegaram Silas e Timóteo, o apóstolo Paulo começou a mudar o foco. Por quê? Porque foi necessário. Imagine um homem, nós já vemos aqui em outras aulas, o tanto que ele viajava, né? Quilômetros e quilômetros, milhares de quilômetros, viajando a pé, de cavalo, de navio. Então, imagine se esse homem ia poder trabalhar, né? Ali ele já teve que mudar o foco dele. Ele se dedicou totalmente à pregação da palavra. É o que eu falei, tem pastores que se dedicam integralmente, outros não se dedicam integralmente, né? Cada um com o seu chamado e com a sua missão. Oposição. A crescente resistência judaica fecha as portas da sinagoga, forçando uma nova rota. Então, veja, começou a pregar nas sinagogas, aí a sinagoga fez o quê? Fechou as portas para ele. Sabe o que o apóstolo Paulo falou, quando os judeus não quiseram ouvir ele?
A Bíblia diz, nesse capítulo aqui de Atos, a Bíblia diz que ele sacudiu a capa dele. Sacudiu a capa, saiu e falou: o sangue de vocês não vai ficar nas minhas mãos. Muitas vezes, irmãos, até a Bíblia ensina que isso acontece, né? A Bíblia fala que os discípulos ali, quando iam para as casas e as casas não queriam receber eles batiam a poeira dos pés, né? Que não era nem para o pó daquela cidade ficar nos pés dele, porque nem o pó daquela cidade mereciam os pés dos pregadores, dos missionários. Por quê? Porque eles estavam rejeitando a palavra. E o apóstolo Paulo sacudiu a capa e falou: o sangue de vocês não vai ficar nas nossas mãos. E hoje de manhã minha esposa estava falando de uma igreja, de uma pastora que a gente conhece, né? A pastora disse que ficou com a igreja aberta 16 anos. Mas chegou um momento que todo mundo começou a sair da igreja. Aí o grupo de louvor, ficou só a filha dela, depois a filha dela entristeceu também, não quis mais louvar. Aí estava indo só 3 pessoas para a igreja. Quem eram as 3, irmã, que você falou? Era ela? Era contando com ela. Aí, irmãos, ela, o marido dela e o filho dela. 3 pessoas indo para a igreja. Então chegou o momento que as portas fizeram o quê? Se fecharam, né? Os motivos, as razões, só Deus sabe. Mas chegou o momento que as portas se fecharam e ela começou a pregar, congregar em outra igreja e fazer outro tipo de obra. Então, às vezes, Deus nos direciona a uma obra e tudo, mas vai chegar um momento também que Deus, ele pode, né? Tá bom, foi até aí. Eu lembro que nós fazíamos evangelismo direto lá no Sol Nascente também, louvores, pregação e tudo, né? Aí, irmãos, pessoal, muitos ali se aquebrantavam, claro, pessoas ali receberam Jesus, uma oração. Nós cremos que muitas sementes ali germinou. Mas chegou um momento que um bar começou a abrir um boteco lá, e a música cada vez mais alta, e as pessoas indo lá só para comer mesmo, muitas não queriam nem saber de nada, não queriam nem receber mais a palavra. Aí chegou um momento que Deus falou assim: tá vendo, meu servo, vocês já fizeram a obra aí durante muito tempo, agora está na hora de bater a poeira dos pés e ir para outros lados também. Eu senti Deus falando isso comigo, porque às vezes as pessoas têm muito tempo para poder se arrepender, ouvir a palavra, mas muitos não querem também. Então Deus, ele direciona, vai até lá, até certo momento, até certo ponto, agora está bom, vai para outro local. Então, quando Paulo pregou nas sinagogas, as portas se fecharam. Mas nós vamos aprender aqui que quando o homem fecha uma porta para nós, Deus, ele abre outra muito maior para nós. E aqui nós podemos ver no terceiro ponto, né? Já é o terceiro? Deixa eu ver aqui. Não, já no próximo ponto. Vamos fazer o resumo aqui. Aí no próximo ponto nós vamos ver que Deus abriu outras portas. Aqui é o resumo. Paulo anuncia o evangelho em Corinto, enfrentando oposição e portas fechadas, mas avançando inteiramente na dependência da graça. Aí vem o ponto 2 que diz: a continuidade da missão e o encorajamento divino. Subponto 1, a casa de justo e o avanço do evangelho.